Bom dia a todos, eu sou a Malu Pereira e nós estamos iniciando mais um episódio do Café com a Safra Sul. Hoje eu estou num lugar um pouquinho diferente, a gente está aqui na Pronto Ecos e eu vim conversar com o José Henrique Saraiva Borges. Ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ele realizou a residência, o mestrado e o doutorado em Jabuticabal. A gente veio conversar um pouquinho sobre suplementação de equinos. Acompanhe. Zé Henrique, obrigada por participar aqui do Café com a Safra Sul com a gente, é uma honra receber você aqui. Obrigado, Malu, o prazer é meu. Bom, a minha primeira pergunta para você, eu queria saber, os equinos eles são animais usados para trabalho e para esporte, né? Que importância que uma boa suplementação pode exercer nessas atividades dos equinos? Bem, um equino para trabalhar e para fazer esporte, ele precisa estar bem nutrido. Com isso ele vai ter uma atividade muscular melhor, um trabalho muscular melhor, ele vai conseguir desempenhar suas ações muito melhor. E com isso ele consegue expressar toda a sua carga genética que foi desenvolvida ao longo de muitos anos. Porque cada raça ela foi desenvolvida para uma finalidade ao longo do tempo. A partir do momento que o homem começou a selecionar um cavalo, foi com um objetivo. Então cada lugar foi com um objetivo. E hoje em dia os animais têm uma carga genética muito grande, muito forte, e precisa de uma boa suplementação para poder maximizar o que ele tem de genética. Zé, em relação à mineralização dos animais, quais elementos o criador deve se atentar no momento de escolher o produto? Na verdade, o cavalo ele difere um pouquinho do bovino, porque a gente, quando vai escolher um sal mineral para bovino, a gente fica sempre a quantidade de fósforo, que é sempre um sal com muito fósforo. O cavalo já é o contrário, ele precisa de muito menos fósforo do que o bovino. Inclusive o fósforo ele pode causar um problema que é a descalcificação do cavalo, muito conhecido como carinchada. Então a gente precisa pegar sais minerais com alto teor de cálcio. No cavalo o importante seria o cálcio. Entendi. Além da mineralização dos animais, existem alguns outros métodos de suplementação? Sim, isso é muito interessante. Por muito tempo a gente sempre usava carboidrato, milho, aveia, trigo, e esses carboidratos favorecem muito a cólica, que é o terror de qualquer um que mexe com o cavalo. Eu que trabalho bastante com clínica, o pessoal fica desesperado quando tem um cavalo com cólica, porque realmente é um problema que causa muita mortalidade. Então, hoje em dia, a gente tem outras formas de energia para suplementar. O que está sendo mais usado seria a gordura. Tem todas as rações hoje para cavalos de alta performance e com cavalos de enduro, de alto desempenho, eles usam a gordura como uma forma de energia. E vitamina A, vitamina D, aminoácidos também têm sido bastante usados e probióticos também, bastante usado na dieta alimentar. Entendi. E aí eu queria tirar uma dúvida com você. Cada categoria ou tipo de atividade requer um protocolo diferente de suplementação? Sem dúvida. Cada categoria e cada objetivo requer um protocolo diferente. Por exemplo, um cavalo de enduro, ele precisa de muito menos massa muscular do que um cavalo de explosão, de corrida, por exemplo. Mas ele precisa de muito mais energia. Então, cada dieta tem que ser balanceada para cada tipo de esporte. Sim. E animais a campo, para uso que lida com o gado, qual recomendação que você daria aqui para gente? Primeiro, para todos os animais, um capim de excelente qualidade ou um feno de excelente qualidade. Muita gente erra pensando que tem que suplementar e não lembra do básico, que seria um volumoso de excelente qualidade. Então, qualquer pensamento, a gente tem que começar com uma forrageira de excelente qualidade. Depois, um cavalo a campo seria mais a suplementação, porque ele não requer uma explosão muscular tão grande. Mas se quiser colocar alguma coisa, ou nessa época que a gente está na seca, o capim perdeu a qualidade, a gente pode pensar numa ração de manutenção, ou uma ração com alguns aminoácidos a mais, só. Para nada além disso, pensando em custo-benefício. Sempre me perguntam, mas professor, faz mal eu usar vitamina oral, aminoácidos? Não, mal não faz, não.
O problema é que a gente tem que pensar no custo-benefício. Se a gente tiver um cavalo de campo com pasto bom, pouca ração de boa qualidade e bem mineralizado, não precisa mais do que isso. Legal. Zé, quando a gente estava entrando aqui, você mencionou pra gente que tinha alguns pedaços de concreto cilíndricos e você mencionou a questão da competitividade pela ração. Eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Isso é muito boa pergunta. É muito comum a gente ter um rebanho assim, de 10, 15, 5 animais e o proprietário, né, o produtor, coloca, vou colocar 2 quilos por animal, eu tenho 10 animais. Coloca 20 quilos de ração, mas ele esquece que existe a dominância entre grupos. Então, o animal dominante ele vai comer muito mais do que o que não é dominante. Então, você vai ter um cavalo com risco de ter cólica e um cavalo desnutrido, subnutrido. Então, para evitar esses problemas de briga por coxo, muitas vezes acontece lesão, um morde o outro, dá coice, e tem lesões sérias em função da briga pelo alimento. Para evitar esses problemas, a gente coloca coxos separados. Então é muito fácil, eles se adaptam muito bem, pode ser coxo cilíndrico de concreto ou adaptar um coxinho de plástico, pode ser bem barato. Você coloca a ração, coloca o cabresto e amarra um por um. E eles ficam muito fácil, porque eles se adaptam a comer a ração, eles vêm, colocam até a cabeça dentro do buçal para poder comer a ração. É bem tranquilo. Uma outra técnica também bastante usada são as famosas lanchonetes. Um pouquinho mais cara para se fazer, mas funciona muito bem para esses animais que precisam comer em grupos. Legal. Zé, queria te agradecer pela sua participação aqui no Café com a Safra Sul. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, o prazer foi meu. Caso você queira adquirir nossos produtos, pode entrar em contato por um dos números de telefone que estão aqui embaixo na nossa tela, que eu deixei disponibilizado para vocês. Também vou deixar disponibilizado o nosso site, onde vocês podem conhecer nosso portfólio de sementes, entrar em contato e tirar suas dúvidas. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, e eu retorno quarta-feira que vem, 9 horas do horário de Brasília, trazendo novamente a melhor qualidade e também o melhor conteúdo. Bom dia e boa semana a todos!